tô gravando esse vídeo porque a Anne pediu lá no Facebook e eu queria explicar um pouco de como está sendo o processo da ortognática desde o início até agora no 7º mês. Eu não tive nenhum desvio de ATM, eu não tive nada muito sério, eu não precisei fazer cirurgia de ATM antes da minha cirurgia. E vocês vão ouvir alguns barulhos, mas é porque a gente não controla a rua, então é isso, colegas. Mas enfim, eu fiz, na verdade, 2 cirurgias. Eu fiz a disjunção cirúrgica, eu tive que fazer porque eu não tinha espaço nenhum para poder encaixar as partes, então eu fiz a disjunção. Esse processo entre a disjunção e a ortognática demorou 3 anos. Demorou uns 3 anos, porque a primeira cirurgia eu fiz pelo SUS. E como vocês sabem, o SUS é um pouco mais demorado e tal, então o processo de tirar o parafuso, pôr o parafuso, faz a cirurgia, enfim, demorou bastante, mas deu tudo certo, foi uma cirurgia 100% e ok. Quando eu procurei o Dr. Pérez para fazer a minha cirurgia ortognática, eu já sabia que eu ia ter que fazer a cirurgia ortognática, até porque eu não me incomodava muito com o meu rosto, mas eu sempre quis ter um perfil que fosse normal e que ninguém falasse nada e afins. Eu também assistia muitos vídeos na internet, então eu já sabia que provavelmente eu sofreria um pouco. E eu também já sabia dos riscos que tinha cirurgia, de que quando a gente opera a gente fica um pouco mais sensível, que não sente nada e afins. E que eu poderia ter rejeição ou não dos parafusos, das placas, enfim. Eu operei no dia 14/2, 3 dias antes do meu aniversário, que foi uma das piores escolhas que eu fiz na minha vida, porque esse ano eu não tive festa de aniversário, eu não tive condição de falar com ninguém, porque eu tava aqui, inchadíssima. O meu primeiro dia, o meu intraoperatório ainda foi no hospital. Eu fiquei um dia internada porque o meu doutor não quis me deixar no hospital. Eu não precisei ir pra UTI, tem gente que precisa, mas no meu caso não foi necessário. Mas nesse dia eu passei muito mal, porque na minha cirurgia eles mexeram muito no meu nariz. Então eu não conseguia respirar muito e eu tive que ser aspirada várias vezes durante a noite pra conseguir respirar, porque tem muita secreção. Porém, foi só nesse dia, eu passei muito mal, mas aí depois eles já vieram com medicação e aí já tudo ok. Eu operei na quinta-feira, na sexta-feira, ao meio-dia eu já tive alta. Assim, em relação à alimentação no primeiro dia, no meu caso, eu não estava muito inchada, na verdade eu fiquei com os curativos até a sexta-feira, não, eu fiquei com os curativos até a segunda-feira posterior à cirurgia. Então assim, eu não fiquei muito inchada, porque eles estavam segurando, né? A única coisa que inchou um pouco, foi muito pouco, foi minha boca, e por esse motivo eu não consegui de jeito nenhum nem abrir, nem falar, muito menos comer. Minha primeira comida depois da cirurgia foi gelatina e iogurte. Eu não conseguia comer mais nada. Sopa eu não conseguia comer. Na verdade eu recusava porque eu nunca gostei muito de sopa. Então eu tive muita dificuldade com a alimentação em si. Porque a gente não pode comer nada sólido e assim, você não consegue muito mastigar, porque o seu corpo ainda tá pensando naquilo que foi feito e tal, então é muito complicado. A primeira semana em casa, o mais difícil pra mim foi dormir sentada. Porque assim, tecnicamente você pode dormir de várias formas, menos de bruço, pra não mexer com a cirurgia. Mas no meu caso, como eu não tava conseguindo respirar direito, eu não conseguia deitar, assim, eu não conseguia deitar nessa posição. Eu tinha que ficar assim, no meu caso. Então eu dormi durante uma semana sentada, ou seja, eu dormi no sofá, gente. E foi muito difícil, porque é muito difícil, né? É um sofrimento real. Eu sofri muito, tanto é que, assim, de lembrar me dá um pouco de aflição, mas na segunda semana eu já consegui dormir no colchão, com bastante travesseiro e ok. Eu não tive febre no pós, eu não passei mal. A única coisa que me incomodou bastante, tem me incomodado, eu vou contar pra vocês, tem me incomodado bastante, é a questão do nariz, porque se vocês perceberem, tem hora que eu falo mais nasal, tem hora que eu perco a respiração, então eu vou explicar. Foi isso. Até a segunda semana foi isso, eu só me alimentava por seringa, sem agulha, seringa,
A medicação também, a maioria era comprimido, então a gente macerava o comprimido, colocava água e aspirava e eu tomava na seringa. Então, durante 2 semanas foi só alimentação assim. Passado esse tempo, essas 2 semanas, na terceira semana eu já comecei a querer comer. Porque eu não tava comendo. E de verdade eu emagreci 14 quilos. Então eu realmente não estava comendo. Como eu expliquei, eu nunca gostei de sopa. E esse processo foi um pouco difícil pra mim, porque, mano, você comer uma coisa que você não gosta é muito complicado. Porém, você sabe que tudo tem efeito na sua maxila e na sua mandíbula. Então você não vai querer fazer coisa errada. Aí na terceira semana eu comprei papinha de neném. E daquelas que vende no mercado. E eu comecei a comer assim com colherzinha de chá. Isso era o que eu comia até a 4ª semana, que daí deu 1 mês. Quando deu 1 mês, o meu doutor já me liberou sólido. Sólido assim, sólido molinho, que era mais pro pastoso. Então eu comecei a comer papinha com ovo, ou papinha, ou purê, e essas coisas. E mesmo assim, a minha mastigação ela demorou bastante. Fazendo um adendo disso, nesse tempo eu já tava indo na fono, porque eu não conseguia falar. É que eu não vou colocar aqui, mas se eu colocasse os áudios pra vocês de como eu estava falando, é engraçadíssimo. Porque como eu expliquei, eu tinha o céu da boca muito pequeno, então a minha língua demorou muito pra acostumar. Assim, passou o primeiro mês, eu já comecei a comer bem. A primeira coisa que eu comi quando eu voltei a mastigar real foi um lanche do Mac, porque era o meu sonho comer um lanche do Mac. E aí eu fui, comprei, consegui comer e tal. Eu demorei pra comer, mas eu consegui comer, então a minha mastigação ela foi voltando muito rápido, eu achei. Agora eu vou falar sobre a parestesia. Eu tenho amigas que fizeram a cirurgia, tipo, próxima da minha ou perto da minha, e elas tiveram hiperparestesia e alguma delas ainda tem parestesia. A minha parestesia, ela saiu muito rápido daqui. Eu voltei a sentir o nariz muito rápido, eu voltei a sentir isso aqui, ó, muito rápido. Aqui eu demorei um pouco pra sentir. E aqui eu ainda não sinto dor, mas eu já sinto tocar. Então, assim, eu sinto tudo. Tudo. Eu consigo mexer normal. Esse olho meu ficou bugado, mas ele volta com o tempo. Então, assim, fisioterapia e fono são muito importantes no processo, viu? Real. Eu não achei que seria assim, porque eu nem ia fazer, mas eu precisei mesmo. Depois do terceiro mês, você vê que você vai conseguir voltar a fazer tudo que você não conseguia fazer. E a bochecha vai voltando e vai voltando tudo. Então, tipo, tudo se torna muito mais fácil. Não é fácil o processo, tá? Não é as mil maravilhas, mas ele não é um processo impossível, não é uma coisa difícil. Se eu fosse indicar a cirurgia, que é o que eu faço, tipo, eu indico super as pessoas operarem, eu não indicaria que operassem no calor. E eu vou dizer por quê. Porque, mano, a gente incha bastante. E o nosso inchaço, ele vai saindo conforme o tempo. Ou seja, você tem que estimular com massagens e tal. E a fisioterapia, ela vai mexer muito nisso. Outra coisa, não passar creme no rosto. Não passar nada que possa entrar nos poros. Porque dependendo do que você passa no seu rosto, você tem muita espinha por conta da oleosidade do inchaço. Eu não tive, mas as minhas amigas tiveram e a gente tem um grupo disso. Então, assim, eu tô sendo bem sincera. A única coisa que eu tive muito foi a oleosidade. Isso me incomodava muito. Então, eu usei bastante tempo e eu coloquei até no meu Instagram argila verde, que serviu pra mim. Mas como meu rosto era de normal a misto, passou rápido. Aqui ainda tem às vezes, mas por conta da sensibilidade mesmo, eu acredito.
Enfim, em relação à ortognática, mano, eu não tenho nenhum arrependimento. Pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e mudou muito a minha vida depois. Sendo bem sincera, real, mudou muito a minha vida depois. A única coisa que... Agora eu vou contar em relação à cirurgia. A única coisa que não foi positiva pra mim em relação à cirurgia foi o meu nariz. Porque quando você mexe na maxila e na mandíbula, você tem que ter ciência de que vai mexer várias coisas no seu corpo, várias coisas no seu corpo, no seu rosto. Então, quando veio pra frente, porque aqui é um pouco mais pra trás, o meu nariz ele veio junto. E com isso, eu ganhei um super desvio de septo. Ou seja, eu tô no 7º mês e me preparando pra outra cirurgia. Por quê? Depois da ortognática, eu parei de respirar. Mas não porque eu não tinha esse problema. Eu tinha um desvio de septo quando o meu rosto era prognata. E com a ortognática eu ganhei um desvio de septo um pouquinho maior. Porque saiu do lugar e veio junto. Então agora eu tô me preparando para outra cirurgia. O que eu indico a vocês é saber exatamente o que vocês têm antes. Saber que não é um processo fácil, mas é um processo que vale a pena. Se você não gosta da sua imagem prognata ou retrognata, você tem que aprender a se amar e você tem que ter no seu psicológico que quando você operar, muita coisa vai mudar real. Tem dia que eu acordo e eu me estranho. Tem dia que eu sorrio e eu fico pensando, mano, mas meu sorriso não era assim. Por quê? Porque a nossa mente, ela meio que memoriza toda a sua vida. Então, tipo, até você se acostumar com você, demora. E eu vejo muitos casos de meninas ou de pessoas que demoram pra se reconhecer ou que não se reconhecem da forma que ficaram depois do ortognástico. Então, assim, eu indico planejamento, eu indico várias coisas. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nesse vídeo pra gente poder conversar sobre isso. Porque às vezes, eu digo por mim, às vezes a gente espera alguém que fale sobre o assunto pra gente poder conversar sobre ele. E é muito importante isso. Então, assim, gente, estou aqui. Pode contar comigo. Esse Facebook, ele foi feito, essa comunidade foi feita pra isso. Pra que a gente possa conversar sobre isso. E se tem alguma coisa que te incomoda, ou se você quer indicação de médico, ou se você quer indicação do que foi feito comigo, tipo, que exercício eu fiz, o que você usou, babá. Então vocês podem super me procurar, podem super me procurar. Ah, a minha voz mudou. Eu cantava antes e a minha voz super mudou. Então, assim, tenho vários assuntos pra falar. E é isso.